Olá, meus queridos amigos e amigas. Esse é meu primeiro workshop. Prazer muito grande de ter sido aprovado para poder falar aqui um pouquinho sobre a técnica do violão, a técnica da viola, ou seja, como que esses dois instrumentos lindos, riquíssimos, podem ser usados na musicalização, até no intuito de formar pequenas orquestras, pequenos grupos, né? Um trabalho que pode ser desenvolvido nas escolas. Como eu vou falar no decorrer desse workshop, sobre a minha experiência nesse sentido. Vocês viram que a música da abertura, eu na verdade toquei duas vezes a mesma canção. Chama-se Toy for Lutes, ou seja, Toy for Two Lutes, uma canção para dois alaúdes. E vocês observaram que primeiro o violão ele trabalhou de uma forma, e no segundo vídeo ele trabalhou numa forma diferente, rodando mais, andando mais paralelo aqui nas cordas, fazendo solo. O primeiro mais vertical, fazendo acordes, fazendo as posições. Essa já é uma diferença típica, coisa que o violão pode proporcionar. Essa questão de fazer o solo e ao mesmo tempo fazer o acompanhamento, fazer a base. Tanto o violão quanto a viola possuem essa característica de fazer o canto, o acompanhamento e o grave, fazendo baixo. A viola nem tanto, porque a característica dela é de um som mais agudo, médio para agudo. Já o violão possui um som mais grave, é mais possível fazer isso no violão. Então, durante esse workshop, nós vamos falar sobre esses dois instrumentos, suas características principais. A ideia não é que ninguém saia daqui sabendo tocar o instrumento, mas aqueles que já sabem tocar vão talvez até gostar de ver o enfoque dessa palestra no sentido da história do instrumento, das características do instrumento, da técnica de se ensinar esse instrumento, de como que um aluno pode tirar proveito num curto período de tempo, tanto da viola quanto do violão, no sentido de se acompanhar cantando. Lembrando que os métodos que eu uso foram desenvolvidos por mim, tanto na viola quanto no violão, estarão disponíveis para vocês gratuitamente. Vai estar na descrição aí do nosso link aí, do YouTube, logo abaixo. Vai estar o link das apostilas, tanto de violão quanto de viola. Nesses dois métodos, o aluno não precisa ler partitura, não precisa ser, como se diz, não é um método clássico, é um método prático, para que o aluno conheça todos os acordes maiores, menores, conhecer seus sustenidos, seus bemóis. Na verdade, nossa música ela tem 12 tons. O que eu fiz nessa apostila é trabalhar numa sequência fácil de apenas 4 graus da escala de cada um dos tons, você conhecer todas as tonalidades maiores e menores, e seus sustenidos e seus bemóis. Acho que com isso na mão e dominando o mínimo necessário de técnica para a mão direita, para a mão esquerda, se você conhecer bem esses 12 tons, você já pode participar das orquestras, tanto de tocando violão quanto tocando viola, e você vai poder fazer o acompanhamento, que é o que a maioria dos alunos que participam desses projetos que eu coordeno, tanto na cidade de Andradas quanto na cidade de Pinhal. Nós temos uma orquestra de violeiros em Andradas, desde o ano de 2002, onde ela foi fundada, apenas com adultos. Tinha algumas crianças, alguns alunos, mas basicamente de adultos e jovens. A partir do ano de 2006, eu fui convidado pela Prefeitura de Andradas para fazer uma orquestra de crianças, um projeto de orquestra mirim. E esse projeto, mais tarde, acabou cruzando a fronteira de Andradas. Nós fomos para a cidade de Pinhal. Em 2009, nós fundamos a orquestra no projeto mirim na cidade de Espírito Santo do Pinhal. Então, eu tenho uma experiência já desde 2006 trabalhando com crianças da zona rural de Andradas e também da zona rural e zona urbana da cidade de Pinhal, no sentido de ensinar viola para crianças e formar pequenas orquestras para tocar música sertaneja de raiz, a princípio. Com o passar do tempo, a gente acabou expandindo um pouco o repertório, partindo para a música popular, até para a música clássica. Então, basicamente, é isso que nós vamos abordar nessa palestra. Vamos falar um pouquinho sobre a característica de cada um dos instrumentos,
já podemos começar vendo a diferença entre um e outro. Eu tenho aqui uma viola, ela é um pouco menor que o violão. Aqui nós temos o violão. Se vocês observarem, está aqui. A diferença básica está na quantidade de cordas. Aqui o violão, ele possui 6 cordas. E a viola, você vai ver 5 tarraxas em cima e 5 tarraxas embaixo. Quer dizer que a viola tem 10 cordas. Mas na verdade são 5 cordas duplas. Lá no passado, os instrumentos possuíam até cordas triplas. Aí com o passar do tempo, eles reduziram apenas em 5 ordens, às vezes 4 ordens de cordas duplas. Aí com o passar do tempo ainda foi evoluindo até chegar no formato do violão com 6 cordas de tripa animal, a princípio de arame, depois de tripa animal, e depois, no decorrer dos anos, ela chegou a ser usada com cordas de nylon. Então esse é o violão, um instrumento muito conhecido da maioria das pessoas. E a origem desses dois instrumentos, tanto da viola quanto do violão, ela vai longe. Não é possível definir corretamente quando que surgiu a viola, quando que surgiu o violão. A origem dos dois instrumentos se perde no decorrer do tempo. Mas tanto a viola quanto o violão, elas descendem de um instrumento em comum, que justamente eu comecei a minha palestra falando, demonstrando uma canção feita para 2 alaúdes. Que vem essa alaúde? Alaúde é um instrumento no formato arredondado, próximo de um bandolim. Eu vou ainda demonstrar para vocês aqui, através de imagem, como que é feito o alaúde. Mas, basicamente, é um instrumento arredondado, com cordas duplas. É um instrumento que, provavelmente de origem árabe, que encontrou o seu desenvolvimento na Europa, França, Itália. E a origem da viola caipira basicamente vem de Portugal. Dizem que os portugueses já trouxeram a viola caipira para o Brasil, lá na época da colonização, e usava-se até a viola para catequizar os índios. E curiosamente, esse instrumento que os portugueses trouxeram, depois acabou sendo usado por um tipo brasileiro, o típico brasileiro, que é a fusão do índio, do negro e do caboclo, se formou o caipira. E a viola encontrou assim, uma residência na mão desse indivíduo brasileiro. Então há muitas violas. A viola ela se desenvolveu de várias formas no Nordeste brasileiro, no Centro-Oeste brasileiro, no Sudeste brasileiro. A história é longa, mas nós vamos nos ater à maneira como o instrumento chegou até nós nos nossos dias. Falando um pouquinho sobre o violão. Aqui está um instrumento com uma gama muito grande de possibilidades. Eu vou demonstrar apenas o que dá para se fazer no violão, tocando uma peça de Beethoven, muito conhecida, de uma ópera de Beethoven, Ode à Alegria. E eu vou demonstrar como que a gente pode executar o violão de 3 formas, as possibilidades que você vai adquirir no violão. Por exemplo, eu vou fazer o solo nas cordinhas de baixo, e vou em seguida fazer o baixo. Logo após, eu vou cantar a mesma canção, incluindo além do canto embaixo e além do baixo. Aqui, nas cordas de cima, nós vamos incluir a harmonia no meio, fazer 1 ou 2 notas a mais para se formar a harmonia. Então vamos começar com o canto. Esse é o canto. Acrescentando ao canto, o baixo. Agora acrescentando ao canto
E ao baixo, harmonia no meio. Que vem essa harmonia? Harmonia é quando você toca mais de 3 sons. Ele forma uma harmonia. Quando você toca uma nota só, que nem aquele comecinho, eu estou fazendo a melodia. Quando acrescentei o baixo, eu estou fazendo a melodia com baixo. Alguns poderiam até chamar de dueto, são 2 vozes. Agora eu vou acrescentar mais vozes, verticalizando o som. Ou seja, vai ser um canto com harmonia, com mais de uma nota sendo tocada ao mesmo tempo. Vai começar de novo? Saudade, mistério e distância, passagens, afetos, lembranças, atalhos que me afastaram de mim. Miragem de sol, ventania, paisagem de eterna poesia, disfarce, marcas de um tempo sem fim. Vestígios de pura inocência, verdade, mentira, descrença, na história que havia mais não do que sim. Amigos, chegada, partida, viola chora despedida na infância, campo cerrado, alecrim. Inventou de perfumar tantas vidas, coragem, tormentas, na lisa e a cisma de quem foi feliz. Ventos trouxeram de longe a esperança, aventura, fartura, bonança, meu coração aprendiz. Perfumar tantas vidas, coragem e tormentas, na lida e a cisma de quem foi feliz. Ventos trouxeram de longe a esperança, aventura, fartura e bonança, meu coração aprendiz. Essa canção se chama Sobre os Ventos, uma autoria minha. E eu fiz ela para demonstrar um pouco da sonoridade da viola. Evidentemente que a viola, assim como o violão, é um instrumento de infinitas possibilidades. Como esse workshop é voltado para iniciantes, nós vamos falar de uma maneira bem básica. Depois falarei do violão da mesma forma. Como eu disse, na minha apostila que está disponível, aqui na descrição do nosso vídeo, vocês vão trabalhar com todos os acordes possíveis. Dó maior, Ré maior, Mi maior, Fá, Sol, Lá e o Si. Esses são os acordes maiores. Se a gente pensar nos menores, esse é o Dó menor,
esse é o Ré menor, esse é o Mi menor, esse é o Fá menor, esse é o Sol menor, esse é o Lá menor e esse é o Si menor. Não vou me aprofundar nos sustenidos, porque senão a gente vai se aprofundar muito. Mas basicamente são esses 7 tons maiores e os 7 tons menores os que a gente mais usa. Na viola, para um iniciante, dar o pontapé inicial, ele vai trabalhar com Mi maior. Por que o Mi maior? E não o Dó. Dó não é a primeira nota, que normalmente se aprende a tocar na flauta doce, no teclado, talvez até em alguns outros instrumentos. O Dó seria o tom mais fácil. Na viola, eu uso a afinação cebolão e Mi maior. Então é melhor a gente trabalhar com Mi maior, que a viola já está afinada em Mi. Quando você bate todas as cordas, você já tem uma posição, ou seja, é o Mi maior. Lá no violão você teria que apertar assim, apertar 3 dedos. Aqui você toca solto, você já tem o Mi maior. Fazendo assim, nós vamos partir para o 5º grau a partir do Mi. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, o 5º grau, que a gente chama de dominante, ou seja, a segunda de Mi, vamos falar de uma maneira mais simples e mais popular. A primeira é Mi, a segunda de Mi é um Si, só que nós faremos com sétima. Por que com sétima e não Si? Como eu demonstrei agora há pouco, assim. Porque o Si com sétima, além de ser mais bonito, que tem uma dissonância, que é uma sétima menor, ele é um acorde mais fácil de fazer. Então está aqui o Mi e aqui está o Si com sétima. Está pronto. Você já pode tocar várias canções apenas usando esses 2 acordes. Ou então você pode fazer o Lá maior e o Mi com sétima. São 2 pontapés iniciais para você aprender a brincar com a sua viola. E nessa mão, vamos fazer uma toada simples. Uma toada é você bater o polegar, pode riscar todas as cordas, ou pode simplesmente tocar a corda de cima, e você vai puxar as cordas de baixo e bater 2 para baixo. 1 e 2 e Agora vamos aplicar essa batida de toada no Mi maior, que eu falei, que é solto. Qualquer um consegue fazer isso na viola, desde que ele esteja afinadinha. A propósito, como se afinar a viola? Tanto com afinador eletrônico, esse aqui, ou de ouvido. Eu tenho 2 vídeos no meu canal do YouTube, que também vou deixar a descrição ali para vocês aprenderem a afinar seu instrumento. Lá vocês vão encontrar várias maneiras de afinar. A minha talvez possa ser útil. Vamos falar então agora, aplicando essa batida de toada no Mi maior e no Si com sétima. Si com sétima. Mi. Si com sétima. Esse é o pontapé inicial que você pode usar na viola caipira para você tocar uma infinidade de modas de viola com essas 2 posições. Ou, se você tem a voz mais aguda, mas esse tom de Mi maior para mim ficou muito baixo. Ou, ao contrário, pode ter ficado muito alto se você estiver cantando oitava acima. Então você pega aqui o Lá maior. Fácil de fazer também. Você vai colocar o dedo 1 sobre a terceira corda na primeira casa. Lembrando que casa é o espaço que tem entre um ferrinho e outro. Você vai apertar próximo do traste, que é esse ferrinho aqui, ó. Aqui você tem o dedo 1 na corda 3, o dedo 2 aqui na corda 5, na segunda casa, e por fim o dedo 3 na corda 2, na segunda casa. Você tem um acorde de Lá maior, assim, ó. O 5º grau de Lá maior, ou seja, a segunda de Lá, você pode fazer um Mi com sétima, que é só colocar
colocar esse dedo 3 na corda 2 na terceira casa, você tem o Mi com sétima. E voltar aqui para o Lá maior. Aconselho você a treinar só assim, dando uma arriscada. Você vem lá, você vai para Mi com sétima. Note que você não precisa nem tirar o dedo da casa, da corda, você só escorrega ele aqui, você vem aqui para casa 3, volta para casa 2, completa os outros 2 dedos, você já tem uma passagem bem legal aqui de Lá maior. Dá para tocar Cabocla Teresa, Chico Mineiro, Tristeza do Jeca, as partes de música que você quiser. Evidentemente que são várias batidas que você pode usar. Eu estou trabalhando com a toada justamente por achar ela mais simples e mais fácil. Depois vou exemplificar no violão também a maneira de você fazer um dedilhado, que o violão favorece fazer dedilhado pelo fato dele não ter cordas duplas. Aqui vocês observaram que eu estou trabalhando com uma dedeira, que é isso aqui, ó, Plackton, uma dedeira que você pode tirar um som mais forte. Se você quiser deixar sua unha crescer, você usa sua unha mesmo. Usam aqui nas cordas para fazer o ataque nas cordas de cima e você faz a batida nas cordas de baixo. Essa é uma maneira de você dar o seu pontapé inicial na viola. Tá bom? Logo mais nós falaremos do violão também. Como que a gente faz com o violão. Agora o assunto aqui é falar sobre a postura, de como posicionar o instrumento. Eu estou usando o violão aqui como exemplo, mas o mesmo princípio se aplica à viola. A postura clássica, você posiciona o violão, essa curvatura do violão, sobre a perna esquerda, e deixa o violão assim, apoiado na cadeira. A mão direito, o braço direito, você apoia aqui na altura do cavalete do instrumento, segura assim, e deixa a sua mão repousar sobre a boca do instrumento. Aqui é o melhor lugar para se obter uma sonoridade boa, de modo que sua mão fique bem descansada e você possa trabalhar com os dedos. Cuidado para não colocar aqui o braço de modo que seus tendões fiquem presos, que futuramente você pode ter uma tendinite. Pega a curvatura do braço, coloca bem aqui na parte do violão, que você possa ficar confortável, com a boa postura, com o tronco, a coluna reta, de modo que você possa ver aqui a sua mão esquerda, para poder fazer as técnicas. E o assunto agora é exatamente sobre as técnicas. As técnicas que faremos aqui no violão, você pode aplicar também na viola. A única diferença é que você acaba usando na viola mais a dedeira, tocando todas as cordas com o dedão, com o polegar, usando dedeira. Mas pode, se quiser, também na viola, fazer o mesmo dedilhado que você fizer no violão. Para o aluno que nunca teve nenhum contato com o instrumento, o primeiro exercício que eu passo é você posicionar bem o instrumento. Muitos não gostam dessa posição, acabam optando pela posição descontraída, não a posição clássica, onde você coloca o violão na perna direita, mas o mesmo princípio vale você apoiar aqui na altura do cavalete o braço, deixar a mão aqui sobre a boca, na direção da boca do instrumento, deixa o polegar ligeiramente para frente, os 3 dedos ligeiramente para trás, de modo que quando eles se encontrarem aqui, um não atrapalhe o outro. Essa mão, a função dela não é segurar o instrumento. Já temos esse ponto de apoio, já temos esse ponto de apoio. Ok, você pode encostar no seu corpo, aqui também o violão está bem apoiado. De modo que a caixa vai ficar bem livre para produzir um som bonito. Com essa mão, você vai colocar o polegar aqui, mão esquerda, né? Mais ou menos no meio da mão, dessa forma, de modo que você posiciona os dedos próximo do traste e vai trabalhando o dedo 1, dedo 2, depois nós vamos trabalhar o dedo 1, 2 e 3, cada dedo em sua casa, e até chegar a trabalhar com os dedos 1, 2, 3 e 4. Eu vou exemplificar. Primeiro faremos
um exercício para a mão direita. Vamos preparar a mão direita. O exercício primeiro é bem fácil. Você posiciona o polegar aqui, sobre a sexta corda, e vamos trabalhar com os dedos indicador e médio alternadamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pode ser com apoio na corda de cima ou sem apoio. Fiquem à vontade. Aqui, por exemplo, estou fazendo sem apoio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou descer e fazendo sem apoio. Em momento nenhum vou usar apoio nas cordas de baixo ou nas cordas de cima, com a mão livre. Porém, a mão não fique se movimentando muito, que a mão fique sempre na altura da boca do instrumento aqui, da cavidade do instrumento. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é um dos primeiros exercícios que você faz. Quando você for usar essa outra mão, essa mão já está trabalhada. Vamos até aplicar já na outra mão. Brevemente, logo mais faremos um dedilhado aqui, um arpejo nas cordas. Mas vamos aplicar esse exercício primeiro, já juntando aqui os dedos 1 e 2 da mão esquerda. Lembrando que é para colocar a pontinha do dedo sobre a corda, próximo do traste, que é esse ferrinho aqui, onde você vai obter um som bem bonito. Se você apertar aqui para trás, corre o risco do seu som sair mascado, sair trastejado aqui, ó. Então você aperta próximo do traste seguinte, não é do traste anterior, não. Aí já estou lá na quarta corda. Passando para as cordas de baixo, vou usar indicador e médio alternadamente. Se você vai começar com o indicador ou com o anular, tanto faz. O importante é você alternar, subindo da mesma forma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Você tem duas opções. Ou você faz tudo com o indicador e médio, ou aconselho a fazer o indicador e médio nas cordas de baixo, que são as cordas primas, e as cordas de cima, que são os bordões. Esses nomes, cordas primas, bordões, cavalete, rastilho, boca, tampo, tarraxas, pestana, todas essas nomenclaturas estão lá no meu método, tá? Que eu disponibilizei gratuitamente, que os links estão na descrição do vídeo. Aí vocês podem observar lá. Mas é um material que é amplamente divulgado de modo gratuito na internet. Se não quiserem usar o meu, usem os que vocês quiserem. Vamos fazer aqui agora usar os dedos 1 e 2 na primeira e na segunda casa, e usando da seguinte forma: o polegar nas cordas grossas, indicador e médio nas cordas de baixo. Farei 1 e 2, logo em seguida farei 1, 2, 3, e logo em seguida farei 1, 2, 3 e 4. Para os iniciantes que nunca fizeram, vão achar um pouco de dificuldade em usar o dedo 4. Mas devagarinho você vai conseguindo essa elasticidade do dedo. Vamos começar de baixo para cima, que eu acho que é mais fácil. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Me desculpem, prometi fazer 1 e 2, para depois fazer 1, 2, 3, 4. Então vamos lá, vamos cumprir a minha promessa. 1, 2, 1, 2, 1. 2, polegar aqui, 2, 1, 2, 1, 2, descendo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agora sim vamos usar o dedo 3, acrescentar o dedo 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Observe que eu não tiro os dedos na medida que eu for tocando. Só tiro no último momento mesmo, na hora de eu passar para outra corda, que você tira o dedo. Vão sentir um pouquinho de dor na mão, mas devagarinho você vai conseguindo uma boa abertura de mão.
Muito bem. Acabou, você relaxa e começa novamente. O ideal é fazer umas 4, 5, talvez até 6 vezes cada um desses exercícios. Dá uma média de 20 minutos de técnica antes de você começar a ir direto para as posições e para as músicas. Isso é muito bom. Seu dedo vai te obedecer e você vai formar um calinho aqui na ponta do dedo para que você possa tirar um som bem bonito do instrumento. Vamos passar agora para o exercício 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Descendo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se vocês não conseguirem ficar com os dedos e descendo, você pode ir tirando. Mas o ideal é ter como objetivo você conseguir fazer assim, ó, deixando os dedos no lugar e ir soltando só na medida que for preciso. Mas agora estou fazendo de uma maneira mais simples, ó. Você faz uma corda. Quando for para a corda seguinte, você tira os dedos e começa tudo de novo. Mas se você conseguir deixar o dedo no lugar, sua postura ficará bem melhor. Com o passar do tempo, você pode aumentar a velocidade. Muito bem. Agora para essa mão. O dedilhado que eu sugeri é tocar uma vez cada bordão, que são as cordas grossas, com o polegar, e dedilhar as cordas Sol, Si e Mi com os dedos indicador, médio e anular. Da seguinte forma: polegar, indicador, médio, anular. Polegar, indicador, médio, anular. Polegar, indicador, médio, anular. Apenas descendo. Para dar um pouquinho mais de dificuldade no exercício e torná-lo mais bonito, nós vamos descer e subir com os dedos indicador, médio, anular, voltar com médio, indicador. Vai dar um total de 6 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Treinem bem devagar e aumente a velocidade aos poucos, até você conseguir esse objetivo, ó. Aplicando isso na primeira posição do violão, que eu sugiro que seja o Ré maior. Mas por que não o Dó? Porque o Dó, o quarto grau de Dó, que é o Fá, que a gente usa na sequência que eu proponho lá na minha apostila, eu sempre proponho trabalhar com 4 graus da escala de cada tom. Primeira, o quarto grau e o quinto grau. E aí no meio lá do caminho a gente faz uma primeira com sétima. Mas o que vai acontecer? No Dó você já vai achar uma dificuldade, que é fazer pestana, apertar todas as cordas com o dedo 1. Coisa que o iniciante não vai conseguir fazer logo no primeiro mês, talvez lá para o segundo, terceiro mês. Então eu evito o Dó maior por conta da pestana do quarto grau, que é o Fá maior. A gente começa do Ré, eu faço o Lá com sétima e volto para o Ré. Isso já está bom para quem está iniciando. E volta para o Ré. Aprendeu isso? Primeira, segunda e primeira, ou seja, primeiro grau que é o Ré, o quinto grau que é o Lá com sétima e volta para o Ré. Você já pode fazer também o que eu sugiro logo na minha sequência de Ré maior. Fazer o Ré7, que é o D7, e vai para o Sol. Aí você volta lá no Ré e completa a sua sequência.
mão, tanto na viola quanto no violão, esses princípios da técnica da mão direita, técnica da mão esquerda, trabalhar a batida ou o dedilhado. Você escolhe, depende de cada música que você vai usar. Aqui no violão, se fosse usar a batida, aquela que eu sugeri na viola, ficaria dessa forma. Muitos preferem a batida ao invés do dedilhado, mas eu sugiro que já vá direto para o dedilhado, que você vai trabalhar mais a sua percepção, a sua coordenação motora, e a sonoridade vai ser muito mais bonita. Insista um pouquinho no dedilhado que vocês vão gostar. Então, feito isso, nós vamos exemplificar como aplicar aquela batida na viola numa canção sertaneja e como aplicar esse dedilhado do violão numa canção bem popular que todos conhecem aí. Nós vamos exemplificar para vocês. Exemplificando aqui então, como que nós vamos aplicar o que aprendemos até agora em uma canção. Na viola nós usamos o ritmo de toada lenta e usamos o acorde de Mi maior. Mas antes eu gostaria de mostrar como que se faz um solo. A música normalmente se inicia com solo. Na viola, por ela ser afinada nessa disposição de cordas, uma afinação maior, favorece a gente fazer uma escala duetada, como essa que eu vou mostrar para vocês, que é de Mi maior. Escala de Mi maior duetada nessas cordas aqui, ó, na corda 3 e na corda 4. Se você sai da corda solta aqui da pestana e vem até a casa 12, você vai passar pelos 12 tons, como a gente já falou. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas aí tem só 7. Mas é que entre esses 7 tons existem 5 sustenidos. Então quer dizer que somando esses 7 com 5 nós temos 12 tons. Aqui no caso é Mi. Como eu disse, a gente trabalha na afinação de Mi maior. Então a gente usa as seguintes notas, duetadas, né? São 2 sons para cada nota. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Voltando. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Então, sem mais conversa, passemos então para uma canção. Vamos fazer um solo antes e depois entrar com a batida naquela função que é de fazer acompanhamento enquanto a gente está cantando. Quem não gosta de cantar pode fazer acompanhamento para acompanhar um outro cantor. Para exemplificar, eu vou usar aqui uma canção de autoria minha e do meu irmão Davi. A música se chama Velha Morada e é uma toada. Uma toada lenta. Usar os acordes de Mi maior, preparação, Lá maior, conforme exemplificado aí nas lições anteriores. Porém, vocês vão observar que vai aparecer acordes menores, que nem o Dó sustenido menor, vai aparecer o Fá sustenido menor. Apesar de eu não estar abordando acordes menores nesse workshop, na minha apostila que está disponibilizada gratuitamente aí no meu canal, na própria descrição deste vídeo, tem lá minhas apostilas. Vocês vão observar que lá tem os acordes menores, que vocês podem trabalhar perfeitamente com eles, apesar de aconselhar a todos a trabalhar com os acordes maiores a princípio. Então vamos lá, vou cantar Velha Morada. Vai ter um solo baseado naquela escala de Mi e baseado nos acordes que a gente já trabalhou até agora. A Casa Branca da fazenda do Campim, quase à beira do
caminho, quantas vezes ali passei. Velha morada, pousada de viajantes, de momentos tão distantes que na memória guardei. Tempo molhado, lama à beira do caminho, ribanceiras de espinhos, juazeiro e gravatar. Tapera velha, pau a pique, Tabatinga, taquara, cipó e bira, pilão de jacarandá. Esse é um trechinho da canção Velha Morada. Vocês podem observar que eu trabalhei com Mi maior e, como eu disse, trabalhei com alguns acordes menores. Se o aluno iniciante não quer trabalhar com acordes menores, ele quer apenas com os maiores, ele poderia muito bem substituir. Ele, por exemplo, substitui o Fá sustenido menor, pode substituir por um Lá. A casa branca da fazenda do campinho, quase à beira do caminho, quantas vezes ali passei. Velha morada, pousada de viajantes, de momentos tão distantes que na memória guardei. Nessa versão eu não utilizei nenhum dos acordes menores, trabalhei apenas com a primeira, que é o Mi com sétima, o Si com sétima, que é a segunda, que na apostila aparece como B7, né? E o Lá, que é o A na cifragem. Então, há várias maneiras de se executar uma canção. Porém, quando você trabalha com os acordes menores, você vai embelezar a sua canção, né? São passagens que vai enriquecer muito a condução da sua canção. Então, é isso. Esse é um exemplo da canção Velha Morada. E eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Tempo molhado, lama à beira do caminho, ribanceira de espinhos. Então é assim que se procede. É lógico que ninguém vai aprender a cantar essa música nessa aula. Se você quiser aprender, você vai ter que procurar um professor, vai ter que procurar alguns tutoriais aí para entender. Mas o ideal é que você procure um professor de música, que ele vai te ajudar na questão rítmica, na questão de onde colocar as posições no lugar certinho, né? Vai te ensinar as técnicas para você poder tirar um bom proveito do instrumento. Muito bem, deu um exemplo aqui da viola, agora eu vou exemplificar no violão, como prometido. Aí eu tiro a minha dedeira aqui, que eu vou fazer no próprio violão mesmo. A gente faz com os dedos que é melhor. Uma canção para aplicar aquele dedilhado que eu sugeri aqui, ó, de Ré, Sol, o tal do polegar, indicador, médio, anular, médio, indicador, polegar, indicador, médio, anular, médio, indicador, polegar, indicador, médio, anular, médio, indicador. Então vamos lá. Observe que nessa música eu não estou fazendo solo, estou apenas fazendo a base, ou seja, fazendo as posições e o dedilhado. Mas o solo nesse caso, solo que eu não é bem o solo da música, eu inventei esse. A diferença? Aí vocês observam aquilo que eu fiz lá no primeiro vídeo, que eu apresentei um violão fazendo um acompanhamento, a mão ficou mais fixa e outra mão ficava mais rodando, caminhando mais horizontalmente no instrumento.
aquilo é o solo. E aqui a posição fixa é a base. Mas vou cantar um trecho da música usando então o dedilhado e essa base. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Deu para exemplificar bem, né? Tanto a batida aplicando numa canção, tanto com o dedilhado aplicando também em uma canção. Usei músicas diferentes, ritmos diferentes e instrumentos diferentes. Mas tudo que foi feito na viola pode e deve ser feito também com o violão e vice-versa. Na viola você não vai ter os mesmos recursos das cordas de cima do violão, né? Que o violão tem uma corda a mais. Tem alguns violões que tem até a 7ª corda. Então tá bom. Passou muito rápido, tem muito mais coisa para ser dito, mas fica para uma próxima oportunidade. Brevemente faremos outros workshops assim. Gostei muito dessa experiência, de dar essa aula aqui nesse canal. É coisa que eu faço no meu cotidiano, de uma aula dura em média 50 minutos. E a nossa proposta é exatamente essa. Mostrar o instrumento desde o A até chegar lá para frente, né? Começando bem do básico, passando pelo intermediário e caminhando para o avançado. O avançado é infinito, você nunca vai chegar num ponto conclusivo. A gente vai sempre continuar aprendendo e se surpreendendo com o que a música pode fornecer para nós. Muito bom, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima, se Deus quiser.